Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, a dupla de ataque Pedro e Gabigol, que começou jogando a partida contra o Boa Vista, a decisão da Taça Guanabara, e que foi muito bem no jogo, né? E ao contrário do que muita gente pensa, essa dupla Pedro e Gabigol, eu acho que a gente vai ver ela em ação muito mais vezes do que se supunha, do que muita gente supunha por uma questão, por algumas questões que eu vou analisar aqui no vídeo, né? É sempre importante lembrar que o Bruno Henrique estava machucado, está machucado, um problema no joelho, depois daquela entrada forte lá do goleiro do Independente Del Valle no lance de empate do primeiro gol, no lance do empate do Flamengo no 1-1 lá no jogo da Recopa. E aí a opção do Jorge Jesus foi começar com o Gabigol e o Pedro no comando do ataque. O Gabigol flutuando muito, mas aparecendo na área, e o Pedro como titular do comando do ataque. E aí, quando o Flamengo foi buscar o Pedro, por empréstimo da Fiorentina, muita gente tratou como uma opção ao Gabigol. Então a gente tem o Gabigol como titular, depois do ano espetacular que o Gabigol teve em 2019, e quando não tivesse o Gabigol, até porque o Gabigol ficou muito suspenso no ano passado, muito cartão amarelo, alguns cartões vermelhos, você teria o Pedro como opção. Só que, e aí depois começaram aquele papo que se Gabigol e Pedro podem jogar juntos, né? E aí isso é um tema recorrente, toda vez que qualquer time contrata dois jogadores de área ou dois atacantes, você começa aquele papo se podem jogar junto ou não. E a resposta é: não só podem jogar junto, como irão jogar juntos, Gabigol e Pedro ao longo da temporada, por alguns fatores. Então vamos lá. O primeiro fator é que muita gente se esquece, e eu falei sobre isso já em alguns vídeos aqui quando analisei o Jorge Jesus. Falei inclusive no vídeo da chegada do Jorge Jesus, que eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? Vou deixar aqui nesse card o vídeo dessa chegada do Jorge Jesus. O esquema que o Jorge Jesus mais gosta de jogar é o 4-1-3-2. Então você teria um volante ali entre as duas linhas, uma linha de 3 meias. Esse meia central também, um jogador que ajuda esse volante sem bola. E você dois atacantes. E o perfil desses dois atacantes geralmente sempre foram um jogador mais de área e o outro um atacante goleador, um atacante que faz gol, que se sente bem aparecendo na área, mas que também consegue flutuar muito bem. E aí você pegar alguns exemplos, né? Oscar Cardoso e Aimar em alguns momentos, Oscar Cardoso e Lima no Benfica. Você tinha o Bas Dost e o Ruiz no esporte. Então você tem esse perfil que o Jorge Jesus gosta. Tanto gosta que no ano passado insistiu para o Flamengo contratar um jogador de área. O Flamengo tentou muito com o Balotelli, acabou não contratando. E aí ele ficou com o Gabigol mesmo. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que tanto o Pedro quanto o Gabigol, mais o Gabigol, mas o Pedro também, eles saem muito bem da área. Quando eles saem da área, eles funcionam bem. O Gabigol mais para fazer pivô, para fazer parede, fez muito isso no jogo contra o Boa Vista, que o Flamengo ganhou por 2-1. E o Gabigol com mais desenvoltura para cair pelos lados. Então, esses dois fatores, o Jorge Jesus gostar de jogar com um 9 mesmo e com um jogador que faz gol, mas que se mexe, e o fato do Gabigol e o Pedro terem essas características, eu acho que a gente vai ver muitas partidas com eles jogando juntos. O Gabigol está com um ano espetacular, quer dizer, um ano que começa muito forte, um ano que ele começa 5 gols e 5 jogos, 5 jogos e 5 gols, um gol por jogo, jogando bem, dando assistências também, saindo bem da área. E o Pedro até aqui, os números do Pedro são espetaculares, né? O Pedro até aqui tem 4 jogos, 4 gols e 2 assistências. E nesse período ele jogou 148 minutos apenas. Ele jogou o jogo contra o Boa Vista inteiro, foi titular e jogou o jogo todo, e deu assistência para o Gabigol de calcanhar ali, de letra, calcanhar, né? De calcanhar para o Gabigol fazer o gol da vitória.
E já fez 4 gols ao longo ao longo desse ano, né? Inclusive o gol da virada, do que era virada no jogo lá contra o Independente Del Valle. Então, por esse aspecto, fica claro, fica nítido que o Gabigol e o Pedro estão se entendendo muito bem e tem um potencial muito grande para se entenderem bem pela característica dos dois, pelo volume que o Flamengo gera, o volume de jogadas. Então, eu poderia cravar que a gente vai ver Gabigol e Pedro jogando juntos muitas vezes. E acho que num nível de qualidade. Tem aí, nesse momento, a lesão do Bruno Henrique, tem que ver quanto tempo ele vai ficar fora. E você tem aí, vai falar, pô, mas quem sai? Não sei. Pode sair em alguns momentos o Arrascaeta. O Arrascaeta, em alguns momentos, ele dá uma sumida no jogo, tem uma questão ali de intensidade. É um excelente jogador, né? Inclusive, várias vezes em 2019, quando você olhava e falava, ué, o Arrascaeta tá meio apagado. Aí, quando você ia ver, ele terminava o jogo com uma assistência, um gol, 2 gols. Então, o Arrascaeta tem esse perfil. Mas pode eventualmente, na hora de rodar, tirar o Everton Ribeiro. Você pode eventualmente tirar um dos 2 volantes, recuar o Everton Ribeiro e colocar o Pedro. Enfim, o Jorge Jesus ganha muito bem para poder pensar nisso. Mas por esses fatores que eu falei, o Jorge Jesus gostar e os dois terem características, o Pedro e o Gabigol não só podem, como em muitos momentos devem e muitas vezes irão jogar juntos no comando de ataque do Flamengo, e aí o Flamengo ganha um poder de fogo impressionante. O Pedro, depois lá daquela lesão, voltou um pouco devagar, depois não conseguiu pegar tanto ritmo assim no Fluminense, na Fiorentina não teve espaço, no Flamengo parece que ele começou com tudo. Aliás, dos jogadores que chegaram, né, de todos os jogadores que chegaram agora, os reforços, é o único que está jogando, que está voando, é o único que está jogando muito bem. O Michael de altos e baixos, o Thiago Maia nesse jogo com Boa Vista jogou muito mal, na minha visão. Os 2 zagueiros, o Léo Pereira e o Gustavo, não tão bem. O Gustavo Henrique até hoje não fez uma partida com segurança. O Léo Pereira foi mal ontem, no jogo com Boa Vista. E o Pedro Rocha ainda nem jogou, né? Até o Jorge Jesus falou lá na entrevista coletiva que o Pedro Rocha está com algumas lesões ali e tudo. Ainda nem teve oportunidade. Enfim, Flamengo ganha o primeiro turno, né? A Taça Guanabara é o turno, é ganhar o turno. E uma situação importante para o planejamento do Flamengo, que agora ele já está na final do campeonato. O Flamengo pode usar o elenco, pode usar reservas, pode usar até um ou outro jogador lá do time sub-23, que fez os 4 primeiros jogos da Taça Guanabara. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara e nos 4 primeiros jogos usou o time sub-23, um time de jogadores que fatalmente não serão utilizados pelo Jorge Jesus no ano. E agora você tem a Taça Rio, que para o Flamengo é importante vencer também, porque aí pode já matar o campeonato, mas se o Flamengo não vencer, já está na final do campeonato e pode rodar o elenco, pode usar as reservas, priorizando a fase de grupos da Libertadores. Então esse planejamento foi cumprido, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca e vamos ver como é que o Jorge Jesus vai utilizar esse elenco aí que o Flamengo montou. Mas repito, acho que a gente vai ver muitas vezes Pedro e Gabigol jogando junto. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Vem aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui na caixinha de comentários, a gente vai trocando uma ideia. Gostou do vídeo? Clica no ok aqui, no joinha, porque é importante pra gente. Você acha que não, mas é muito importante pra gente você clicar no gostei aqui. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, aqui embaixo também, passamos de 215 mil inscritos. Aqui em cima tem um sininho que você ativa para ser avisado, são as notificações, você ativa para ser avisado quando tivermos outros vídeos. E eu sempre deixo aqui na tela 2 sugestões de vídeo. Assiste mais um vídeo aí. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Muito obrigado, valeu. Tchau.